Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 39º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, está o Laranjinha, Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, tudo bem? Isto fica assim, por acaso, super forte, mas esta cor aqui atrás. Mas pronto. Tá bom, está impecável. As pessoas ficam só a olhar para mim, mano. Deixa-me adivinhar, hoje vais falar da Just Eat Takeaway. É verdade, é verdade. Boa. O teu tema, Gonçalo, qual é? O que é que nos trazes hoje, Gonçalo? Hoje trago como, aliás, já falámos várias vezes de como é bom aprender com os erros dos outros. E no seguimento desse tema, trago aqui uma parte do livro do Antifrágil que fala exatamente sobre isso. Ok, boa. É sempre melhor aprender com os erros dos outros, mas é muito mais difícil. Sim, mas é muito mais barato. Pois é. E eu, ao contrário da semana passada falei de empresas que crescem por aquisições, agora vou falar de breakups, de empresas que são desmembradas, especificamente as Big Tech, e dar alguns exemplos do passado para ver que, afinal, isto não foi assim tão mau e pode não ser assim tão mau desmembrar as Big Tech hoje em dia. Mas antes disso, vamos aqui a novidades da semana. Eu hoje escrevi para aí umas 7 ou 8. Primeiro, soube agora, a Google baixou a comissão da App Store de 30% para 15%, Oh. e para os serviços de mídia 10%. Portanto, aqui uma jogada de xadrez a atacar a Apple. Vamos ver qual é a resposta da Apple. Worldwide? Acho que sim, Ou, suponho que sim. Não me perguntem muito mais, é um headline que eu vi, não fui esmiuçar tudo. É que ainda são os trocos, porque em termos de volume de transações, são mais do que 30 bis, que é por ano, ou pelo menos que vendeu o ano passado. Portanto, de 30%, 30 bis seriam 9, e é quase tudo lucro, porque aquilo, pronto, tens pagado a algumas pessoas e afins, mas aquilo tem uma margem muito alta. Portanto, 9 bis de lucro vai passar para metade, ainda, pronto, 4,5. Por outro lado, aquilo cresce para caramba em alguns anos, recuperam tudo. Se continuar assim. Ver se está aqui. a Tesla atingiu novos máximos hoje, mano. Então não fomos nós. Estavas a dizer que estava a descer, olha, aquilo tem sido em flecha, mano. Estás arrependido de não ter comprado? Eu não. Quer dizer, isto é como tudo, não é? Se eu soubesse, tinha comprado ali no dia 19 de maio e vendido hoje. mas pronto. Mas se voltar a 19 de maio sem saber o futuro, não iria comprar outra vez. É difícil estar arrependido de algo que não se equaciona. Sim, exato. Claramente teria feito muito dinheiro se tivesse comprado, mas eu não percebo daquilo, para mim não faz sentido. Ainda agora vinha a falar com um subscritor com quem fui almoçar, ele vinha a dizer, vínhamos num Volvo, ele tem um Volvo XC60 e diz que paga uma subscrição pelo software do Volvo para lhe abrir as portas com o telemóvel e para controlar o ar-condicionado antes de chegar ao carro, etc, paga uma subscriçãozinha pelo software e disse-me que na Tesla, por exemplo, o PEC, tem alguém conhecido que tem um Tesla, o PEC, não sei se é desportivo, que é só software, foi comprado com o carro, mas se ele vender o carro, o PEC, esse software não vai, ou essa atualização, o upgrade de software não vai com o carro. Quem comprar o carro, se quiser o PEC com mais cavalos, tem que comprar o software também à Tesla. Engraçado. Se tira valor aos carros de segunda mão.
que nos elétricos já são bem mais baixos do que o equivalente a combustível. A Tira combustível, valor aos carros de segunda mão, ao mesmo tempo aumenta ali o lucro da Tesla. Sempre que se vende um carro, eles ganham uma comissãozinha da subscrição. verdade. Eu até tipo, eu até acho que estou mais cético agora em relação à Tesla ou aos carros na Europa do que estava há uns anos, porque não sei se vocês têm seguido as marcas na China. Até há pouco tempo os carros chineses nem saíam do mercado chinês. A Europa é que estava a exportar. Mas nos últimos anos eles estão na vanguarda dos carros elétricos. Tirando a Tesla, as grandes marcas de carros elétricos são todas asiáticas, são todas chinesas. Eu não vou dizer, eu não domino a indústria, não quer dizer isto, mas tens muitas. Inclusive é a BYD, no qual o Charlie e o Warren investiram, mas a NIO, por exemplo, e a Xpeng, eu não sei qual das duas é que é, já está a comercializar carros elétricos na Europa, começou a vendê-los na Noruega há um mês, e as duas produzem tantos carros como a Tesla, e há mais duas ou três. Portanto, eu até diria que para a indústria automóvel no geral, o futuro vai ser cada vez mais competitivo, porque antes tens vindo a consolidar, não é? E cada vez há menos empresas de automóveis, mas agora surgem assim uma data delas a apostar, só fazem carros elétricos, não é? E que vai haver aí, parece-me que vai haver mais competição. Não tenho mas certeza se o que vou dizer está certo ou não, mas há um slide deck, um PDF muito conhecido do tipo do Sérgio Marchionne, que era da Fiat, da Fiat Chrysler, que morreu há uns anos, mas que era tido como o melhor CEO dos carros aí da indústria. E ele argumentava que devia haver poucas marcas, uma consolidação do mercado grande para se poderem, porque as pessoas não lhes interessa, tu tens um carro com os mesmos travões que os meus, não são os travões, a não ser para um número reduzido de população, tu não sabes que travões é que estão lá ou que suspensões é que estão lá, portanto podem ser partilhadas por uma quantidade de modelos, e é o que se faz hoje em dia, se calhar não ainda tão otimizado, mas a base do carro ser usada em vários modelos de carro, a mesma base, e muitas das coisas que não nos interessa como utilizadores. Não sei como é que isso é com os elétricos, porque têm menos peças que mexem. Não sei se faz o mesmo sentido para os elétricos, mas que faz sentido económico haver uma consolidação e poucos players, mas grandes, faz. Isto obviamente, para os acionistas. Se calhar não pode não ser tão bom para os clientes, não sei se. Exato. Mas provavelmente até é, porque como partilham a tecnologia e estas peças todas entre carros, provavelmente conseguem fazer carros mais baratos e não estão todos uns a desenvolver uma suspensão, todos 10 marcas diferentes a desenvolver suspensões ou powertrains, que são nem me lembro do nome em português. Eu fazia só um reparo, como tu dizes marcas, parece que estás a querer dizer tipo a casa-mãe, é como a Stellantis e depois em baixo tem várias marcas. E as marcas partilham as coisas entre si e há várias sinergias. Portanto, pode haver mais marcas, mas devia de haver menos casas-mãe. Não é? Por outro lado, o que está a acontecer agora é que como a tecnologia é relativamente nova, ou pelo menos agora está a ser bastante desenvolvida, a parte dos carros elétricos, surgiram muito mais empresas diferentes neste ponto. Tal como na origem da indústria automóvel também havia centenas e vieram-se a consolidar ao longo do tempo. Agora veremos é uma indústria o que vai tomada acontecer. porque há um gasto de capital gigante. É. Por outro lado, as expectativas em relação é preciso ter essa expectativa de aumento de concorrência, nomeadamente via da China, tê-la em ligação aos preços a que estão a cotar estas OEMs, Origin Equipment Manufacturers, portanto, estas empresas de carros. Estas quais? Estas, digamos, a Toyota, a Volkswagen e afins. Quando dizes que esperas que estas não tenham um futuro tão risonho, mas do ponto de vista do investidor interessa ter essas expectativas em relação ao preço que estou a cotar. Pronto, e elas, por causa disso, e por também serem cíclicas e também por serem altamente intensivas em capital, sempre tiveram um PER muito baixo e na última década, deram dividendos bastante altos. Portanto, alguém que tenha investido há 6 anos na Fiat Chrysler do
do Sergio Marchionne, quando estava com o CEO, recebeu o capital investido todo em dividendos e ainda recebeu a Ferrari, que se tivesse mantido valia mais do que tinha agora em Fiat. Pronto. Agora, claro que o futuro é incerto e é difícil dizer se as expectativas serão, ou melhor, dito de outra forma, é difícil dizer se a realidade será pior do que as expectativas ou não. E é de esperar, num mundo como este, em que o dinheiro está barato, é de esperar muita concorrência, não só nesta indústria, mas em muitas. Em todas, não é? Nas Quase trotinetes, exato, nas trotinetes que para aí anda, para toda a gente. Eu não te ido ao Faro, tu também estavas, Diogo. Estávamos, olha, por falar nisso, no encontro do grupo do Fire, do Luís Jordão, fomos lá, e estávamos a falar com o Filipe, que tem uma espécie de um fundo para startups mesmo no início das startups, e estávamos a falar sobre isso. Eu acho que foi com ele que falámos, se não foi com ele, foi com outra pessoa, mas eu acho que sim. Que há dinheiro que nunca mais acaba para tudo em um par de botas. Portanto, é normal que exista muita concorrência. O que pode não acontecer é que essa concorrência cá fique, entretanto, eventualmente pode ficar e pode vir a ser lucrativa, mas muita provavelmente não vai ficar. Eu não sei se é nos carros ou nas trotinetes ou outra coisa qualquer, mas muita não vai ficar, pelo simples facto de que agora as pessoas, os investidores, não se importam de andar a perder dinheiro e de investir em projetos novos que ainda perdem dinheiro. Se isso vai durar sempre, provavelmente não. Normalmente, quando há muito dinheiro numa indústria, o retorno, o retorno sobre o capital cai. Mas, e depois é um bocado como o Warren dizia, não é? Tu queres uma indústria que dá-me todo o dinheiro que quiseres no mundo, que eu não consigo competir com aquilo. Tu vais, aquelas empresas que ele mencionava, né? A Wrigley das pastilhas elásticas, que é, pá, se tu me deres todo o dinheiro que tu quiseres, eu não consigo criar uma empresa e competir com a Wrigley, não é possível. Não conheço ninguém que eu consiga fazer. E isso é que são realmente, principalmente nestas épocas, as melhores empresas. Agora, há muito poucas áreas assim. Na verdade, a maior parte das áreas, se tu meteres lá mais capital, se investires mais capital na área, vai baixar os retornos para toda a gente. Pois, e é uma race to the bottom. É quem estiver disposto a perder mais dinheiro vai liderar a coisa. Mais notícias desta semana, malta. Facebook muda de nome, ainda não sabemos o nome, mas o Twitter está cheio de sondagens qual vai ser o nome, desde Zuckerverso a uma quantidade deles. Interessante. Zuckerverso. Eu acho que devia ser um nome difícil de dizer, tipo, sei lá, eu estava-me a lembrar da TCI do Malone, tipo um nome com várias palavras e difícil de dizer, que é para os mídias ficarem à rasca. E até estavam a dizer, eu mandei-vos alguém a dizer, opá, tipo, qual foi a lógica da Alphabet, de criarem a Alphabet? Ninguém diz Alphabet, toda a gente diz Google, e se dizem Alphabet, o gajo até a brincar, tipo, todos os artigos de jornal que dizem Alphabet, logo a seguir têm que dizer The Parent Company of Google. Tipo, ninguém diz Alphabet, diz Google sempre. Mais. Mas isso mostra a força que é o Google, não é? Porque aqui a questão é que quando queres falar de uma coisa que não seja Google, imagina, queres falar do YouTube ou do dono do YouTube, teoricamente o dono do YouTube não é a Google, é a Alphabet. Sim. É isso, é aí que o Facebook quer chegar. Mais Shopify dentro do Spotify. Diz lá, eu até acho que faz sentido, até porque um bocado o Facebook, apesar do nome ser genérico, está um bocado ligado ao legacy, à Blue App, não é? E eles cada vez têm mais coisas e querem se afastar um bocado de que as pessoas vejam o Facebook como a Blue App e não como tudo o resto, e depois obviamente orientado para o metaverso, né? que é a grande aposta. Anunciaram também 10 mil novos postos de trabalho na Europa por causa do metaverso. Qualquer dia, eu não quero aqui estar a dizer muitas coisas, mas qualquer dia podemos ter o nosso Diogo a trabalhar para o Facebook e depois ele vai ter que ter cuidado com o que diz sobre o Facebook aqui, porque vai ser trabalhador do Facebook. Exato, pode acontecer. Eu gosto, estou muito bem na empresa onde estou, mas isto tudo depende das condições que me oferecem. Se me oferecerem 200 mil euros anuais e ações e ações, eu teria que sair, mano. Eu pelo menos teria que negociar, não havia outra hipótese. Shopify. Mas uma coisa, desculpa, antes de passar para o próximo, eu acho que faz sentido mudar o nome também para haver maior distinção entre WhatsApp, Instagram e o Facebook.
O que eu não acho que fez muito sentido foi para ter passado a colocar, por exemplo, quando abres o WhatsApp, a dizer que é from Facebook. Eu nunca percebi muito bem porque é que eles quiseram tornar isto claro, que o WhatsApp era do Facebook. Não sei dizer. Não lo sei. Além disso, ainda tens o Oculus e o Workspace, que ninguém se lembra do Workplace. O Workplace vai ser, na minha opinião, vai ser muito difícil competir com a Slack, não? Mas isso, eu até acho que nem a Microsoft Teams consegue competir com a Slack. Não sabemos, não temos números. Pois não, mas eu já usei os dois. Para mim, pessoalmente, hoje em dia uso o Slack. Eu não posso escolher, não é? Isto depende da empresa para onde tu vais e o que é que elas usam, mas é muitas vezes superior ao Microsoft Teams. E além de que continuam, mas isso são todas, mas continuam, cada vez que lançam qualquer coisa, é daquelas coisas que tu dizes, sabem o que é que estão a fazer, mas sempre que lançam alguma coisa, eu nem sabia que precisava disto, mas isto é espetacular. e é uma coisa que eu sempre senti com a Slack. Mas em relação ao Teams, tu tens sempre Teams. Qualquer empresa vai ter Teams, porque vai ter Microsoft Office, não é? É possível, sim. É possível. Enquanto o Slack a empresa precisa de querer ter Slack. Não é uma opção de default. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas isso na altura, quando eu olhei para os números, a Microsoft Teams já lançou-se em 2015 ou 2016. Apesar de agora com a pandemia ficou tudo muito mais, toda a gente passou a conhecer, mas desde que a Microsoft Teams se lançou, sempre falaram dessa competição, e a Slack nem sequer abrandou o seu crescimento. Falavam logo que aquilo era impossível competir, porque lá está, porque as empresas não têm que pagar pelo Teams, e a Slack ano após ano continua a acelerar o crescimento, até ser comprada, e agora vai-se deixar de ver os números, né? E agora também pertencendo à Salesforce, depois também não sei se não pode haver aí, porque todas as empresas têm Microsoft, é verdade, têm Office, mas eu também acho que pelo menos todas as grandes empresas têm Salesforce. Portanto, eu não sei até que ponto é que depois isso também não deixa de ser uma vantagem para a Microsoft. Posso avançar? Forças. Não, isto todos estes temas davam para episódios inteiros. Finalmente Shopify dentro do Spotify, portanto é aquela coisa que falava no outro dia do cruzamento, todas vão estar tão misturadas, eu falava do Facebook, mas esta é a mesma coisa, vão estar tão embranhadas umas dentro das outras que vai ser difícil separá-las, e o meu treinador toca nisto, separá-las, porque vai estar tudo ligadão. Mais outra, o Spotify anuncia podcasts em vídeo, podemos ir nesta, nós podemos ter podcast em vídeo no Spotify também. Vocês viram o Twitter do Toby, o Toby Lurk, CEO da Shopify? É na brincadeira, ele a dizer que a apresentar essa história, que os artistas da Spotify já podem usar Shopify, mas foi em tom de brincadeira vocês também sempre acharam que a nossa empresa era a mesma, isto para os consumidores, porque as pessoas dizem a mesma coisa, Shopify, Spotify, enganam-se todos. Portanto, por causa disso, ainda agora vamos integrar isto ainda mais e é como se fosse a mesma. Eu disse assim uma piada qualquer do género. Eu por acaso confundo muitas vezes o nome. E a cor dos dois também é verde, o logo também é verde e tem um nome muito parecido. Qualquer dia fundem-se. Não era mal pensada, estou aqui a dar uma ideia. Falávamos, as empresas começam todas a fazer tudo. Olha, o PayPal compra, ou que está em conversações para comprar o Pinterest, uma espécie de rede social. Vá. Mais uma, tipo, vai haver uma misturada de coisas. O futuro não vai ser fácil de prever neste mundo. É difícil de perceber o que é que está a passar, não é? Todas as empresas fazem pagamentos agora, todas as empresas apresentam, lá está, começam a fazer. Eu acho que o futuro vai tender para a criação de ecossistemas, não é? Que tudo vai pertencer a um ecossistema, é quase uma espécie de metaverso pequenino, não é? Tudo que está ali, todas as empresas são redes sociais, podes ouvir coisas, podes fazer pagamentos, podes fazer tudo e mais alguma coisa, mas fecha-se tudo num ecossistema. Onde é que isso depois começa a ser falta uma palavra, não produtivo, não otimizado, e abre para pequenas empresas mais focadas naquilo que antes era separado, ok? Por exemplo, funções separadas,
e que depois entram numa Google ou assim, ou numa dessas grandes empresas e como não dão muito dinheiro se começam a perder. Como é que isto se vai desenvolver? Ainda assim não é fácil de prever. Não, eu até diria que isto é mau para os negócios, né? Se todas as empresas começam a fazer pagamentos, né? Qual é a vantagem competitiva que tu tens, né? Ou seja, isto fortalece todas estas funções fortalecem o ecossistema, né, das empresas, mas por outro lado aquilo perde valor, né? O valor que tu conseguis retirar, não é, daquilo, deixas de conseguir, toda a gente o faz. Daquilo quer que seja, por exemplo, pagamentos, né? Toda a gente consegue fazer pagamentos à Facebook Pay, O Alipay, o Alipay, o WhatsApp Pay, Pay. Tudo faz pagamentos. Como é que tu consegues? Tu não podes cobrar muito, né, daquilo, porque senão há 1000 empresas a fazer o mesmo. Portanto, sim, mas o que tem um valor não é necessariamente o serviço, mas a informação que o serviço te dá. Exato. Ou seja, é o que eu estou a dizer, fortalece o ecossistema, claro. mas aquela feature, não é? Aquela função perde o seu valor em si. Mas já não tinha, não é? A empresa não fazia, já não tinha. Adicionar esse serviço. Muito bom. Claro, para quem não fazia, claro, mas há empresas especializadas. O PayPal era especializado em pagamentos, não é? Por exemplo. Pronto, claro. Não, do ponto de vista do incumbente, é sempre mal outras pessoas fazerem o que o incumbente faz, não é? Mas do ponto de vista de todas as empresas e de nós, utilizadores, se toda a gente oferecer pagamentos, se o WhatsApp me permitisse enviar dinheiro aos meus amigos, eu não utilizava. Eu não utilizava o MBWay, porque aquilo acho que dá trabalho, abrir a aplicação não é tão fácil como enviar qualquer coisa. Aliás, eu até uso mais o Revolut do que o MBWay. Qual é o trabalho? É de pôr o código e clicares no enviar dinheiro? Sim. Não, mas há um atrito, porque a própria WhatsApp está ligado aos números, não é? Portanto, funciona exatamente da mesma maneira como o MBWay. E tu tens que sair de uma aplicação para outra é um atrito. Se houver uma que faz as duas, tu já vais ao WhatsApp. Se o WhatsApp fizesse o que o MBWay fazia, a não ser que o MBWay passasse a fazer o que o WhatsApp fazia, tu ias deixar de ir ao MBWay. Eu sou o primeiro e tivemos um dos primeiros episódios, sou o primeiro a dizer que quando o WhatsApp fizer isso, se o MBWay não tiver nada de mais, vai desaparecer o MBWay e vai ficar o WhatsApp. Mas a MBWay tem características que o WhatsApp dificilmente vai ter. Por exemplo, tu podes levantar dinheiro ao multibanco sem cartão, não é? Podes usar a MBWay para ir ao multibanco levantar dinheiro. Eu não sei até que ponto é que a WhatsApp poderá fazer isso, mas isso é uma coisa exclusiva de Portugal. É mais complexa ou complicada de fazer. É preciso acordos com o multibanco, não com a CIBS. Não vais precisar, vais mandar do WhatsApp para o WhatsApp que está à tua frente. Até claro. Mas sei lá, eu ainda vou levantar dinheiro porque há sítios que tenho que pagar em dinheiro, infelizmente. Não tenho até para fugir aos impostos, não é? A grande vantagem da MBWay é ser tida por quem tem rede multibanco em Portugal, que é a rede mais utilizada aqui. Portanto, permite exatamente isso, permite levantar dinheiro e permite que seja aceite em quase todo lado. Mesmo sítios que não aceitam Visa, normalmente têm multibanco, têm MB. Não é? Portanto, isso é a grande mais-valia. Agora, imaginamos um cenário em que em que o WhatsApp era realmente utilizado para fazer pagamentos, seria muito estranho que a rede multibanco não se abrisse ao WhatsApp, porque ele tem o benefício, seria um benefício próprio ter também esse flow, porque dá comissões acrescidas. E o WhatsApp um dia vai ser obrigado, como estas histórias todas, a aceitar as tecnologias dos outros, porque senão vai-se dizer que há um monopólio dentro do WhatsApp, só poderes usar o WhatsApp Pay. Também vai acontecer isso de certeza um dia. E é interessante ver que há aqui características também que estão muito ligadas ao facto do capital não conseguir fazer nada. Por exemplo, a Spotify, não é? Compete diretamente com a Apple Music, não é? Mas apesar da Apple Music vir instalada de raiz num iPhone, não é? E fazer parte do ecossistema da Apple, a Spotify continua a ganhar terreno
mesmo nos iPhones. E não há empresa que tenha mais capital para competir com alguém do que a Apple. Não? E mesmo assim, a Spotify tem conseguido continuar a crescer e a proliferar. Pode-se dizer que, obviamente, a Apple Music não é uma das prioridades, não é? da empresa. Portanto, não tem o foco todo nisso. Mas independentemente disso, tinham o capital todo que quisessem para competir e não estão a conseguir competir. Não? E em cima disso, e eu tendo um iPhone, vejo que o próprio software incentiva as pessoas a utilizar a Apple Music, nomeadamente dizendo que tem 3 meses grátis e afins para experimentar. E apesar disto, realmente, como estás a dizer, a Spotify tem ganho uma força brutal. Ainda na questão dos pagamentos, estava-me a lembrar que o WhatsApp está no Brasil e na Índia. No Brasil, e não sabe os números, mas a Visa vai reportar que a partir do momento em que foi usado, os pagamentos via Visa subiram cerca de 30%. Mas na Índia está a ter uma aderência miserável. Muito pouca gente está a utilizar. A market share é abaixo de 0,5% nos pagamentos virtuais. Mas usam alguma coisa? Diferente, sim, usam outras coisas. Há outras não me lembro o nome, mas eles usam outra coisa. E agora no Brasil, o próprio Banco Central também tentou competir com o que o Facebook queria fazer, ou com o WhatsApp queria fazer. Lançou uma coisa chamada Pix. Basicamente uma carteira digital usando os reais portanto, o Pix é o líder destacado no pagamento mobile, mas mesmo assim o WhatsApp tem conseguido criar alguma dinâmica. Foi muito curioso porque o WhatsApp pediu permissão para entrar no Brasil e enquanto estava a ser aprovado, no ano em que o Banco Central estava a aprovar a permissão, a dar esta aprovação, o próprio Banco Central lançou algo concorrente. Espertalhões. Sacanas. Última notícia que eu tenho aqui, a App Quarter, não sei se vocês usam, eu comecei a usar há pouco tempo, foi o Bruno Mendes que me recomendou, que é uma app dá para ver os transcripts das conference calls no telemóvel e dá para ouvir também e dá para mudar, há um botãozinho logo para o Q&A, para as perguntas e respostas do final, e os tipos estão muito ativos até no Twitter, sempre a fazer piadas com coisas da atualidade do mundo de investimento e a dizer nossa app é que é boa nisto, e estão a desenvolver cada vez mais coisas para a app. E uma delas que estão agora a fazer é uma que é espetacular, que é trazer o social media para isto, a interação social, que é, vamos poder estar a ouvir em direto as empresas, eu acho que já está live, não sei a quantas empresas vão aderir, vamos poder interagir nas conference calls, mandar os nossos comentários e em direto as empresas vão estar a ver os comentários e vão poder responder a perguntas do público sem estarmos na linha telefónica, portanto, o Quarter a transformar-se numa micro-rede social também. Interessante porque até hoje acho que só Netflix é que tem uma conference call em condições que fazem no YouTube, se não estou em erro, live, com qualidade decente, não parece que estão num rádio dos anos 90, e é um mundo que já devia ter avançado há muito tempo. Até o Facebook já podia fazer, Facebook e outras, as conference calls em direto no Facebook e com qualidade, e não fazem. Meus senhores, eu acho que posso avançar com o meu tema, não queria ser primeiro repetir da semana passada, mas é a continuação disto e podemos continuar, já que estamos já passámos os 30 minutos. Portanto, eu vou apresentá-lo rapidamente e podemos mandar mais uns bititezinhos, que é breakups e stock prices. A malta toda fala, por exemplo, do Facebook, do medo dos reguladores e da legislação vir a separar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e isso tudo, e com medo do que isto pode acontecer, e o senhor deste artigo, que eu agora não tenho aqui presente como é que se chama, mas depois posso pôr na descrição ou nos comentários,
alega que muitos breakups, muitos desmembramentos das empresas na história até foram bastante bons para os acionistas e dá 3 exemplos. A Standard Oil do Rockefeller, que em 1911 o Supremo Tribunal americano separou em 34 empresas. Algumas dessas empresas tornaram-se elas também as mais poderosas do mundo. Exxon, Mobil, Conoco, Chevron, várias delas. E os acionistas safaram-se muito bem. Depois de serem desmembradas, o Rockefeller multiplicou a fortuna por 5. E a pergunta é, porquê é que correu tão bem? Ele alega que a estrutura monopolista, que era aquilo que eu estava a comentar há bocado, que a estrutura monopolista inicial era ineficiente e quando se separaram começou realmente a haver concorrência e inovação que não existia quando era a Standard Oil, quando tinha o monopólio. Ele dá o exemplo da Indiana, que é uma das empresas que saíram da Standard Oil, que ainda antes do desmembramento pediu à casa-mãe $1 milhão para desenvolver um processo de refinação de gasolina. E a gasolina não era muito usada na altura e a Standard Oil, a casa-mãe, disse que não. Mas depois de serem separadas conseguiu, não sei como, esse financiamento e foi de todas as que saíram da Standard Oil a que se safou melhor porque depois licenciou a tecnologia de todas as outras. Portanto, o desmembramento tornou as empresas mais pequeninas e com mais capacidade de inovação. Ele dá o exemplo também das elétricas nos anos 30, que eram holdings muito opacas e serviam para os grandes barões fugirem dos impostos, mudavam, faziam trocas e baldrocas de ativos entre as empresas que tinham e tal, e foram também desmembradas. E mais uma, depois ele dá aqui um exemplo de um congressista em 1950 a falar dos resultados, e de 135 milhões que era a indústria, o market cap da indústria, parece-me a mim, transformou-se, passado 10 ou 20 anos, em 415 milhões. Além disto, não só os acionistas se safaram muito bem, como os consumidores passaram a ter eletricidade muito mais barata, exatamente por causa da concorrência. Último exemplo, o caso da AT&T e da IBM, que nos anos 70 as duas estavam sob um fogo grande, porque eram detentoras de monopólios e falava-se das duas serem desmembradas e só foi a AT&T desmembrada, a IBM não, porque pensava-se, quem desmembrou pensou que alguma destas que iam sair de spawners, vamos chamar, da AT&T, iam entrar no mundo dos computadores e iam concorrer com a IBM, portanto não precisavam de desmembrar a IBM. O que é certo é que a AT&T e todas as que saíram de lá, que se chamam as Baby Bells, muitas delas, passaram a valer muito mais 10 anos depois do que a original AT&T, exatamente também por causa disto, porque promoveu a inovação e a concorrência, e a IBM, os acionistas da IBM safaram-se muito, muito pior do que a AT&T. Portanto, o que este senhor defende é que o desmembramento das grandes empresas podem levar à libertação de muitos criativos que estão lá dentro e de muitas tecnologias. Ele dá o exemplo de um RSS feed que comprou há uns tempos, do qual foi subscritor, e a Google comprou essa tecnologia e depois, porque era demasiado pequenina, esqueceu e nunca mais essa tecnologia ou esse app funcionou. Ele diz quantas empresas não estarão dentro destas big techs que podiam agora, que são simples coisinhas, simples funcionalidades, que podiam ser empresas e ter malta a carregar a fundo nelas e a fazê-las valer mais do que valem hoje. Fala-se do Google Maps não ser monetizado, que vai sair e começa a ser devagarinho. Se estivesse desmembrado do Google, provavelmente era muito mais rápido a ser desmembrado. Por outro lado, há aqui um ponto que é... Só dizer que o Google Maps pode não ser completamente monetizado, mas é bastante monetizado, não só com alguns restaurantes e outros pontos de interesse que podem ter posições de destaque no mapa, mas também por exemplo, não sei se ainda é o caso, mas ao início a Uber, para usar os mapas que serviam de apoio à sua app, tinha de pagar à Google. Pronto, e como muitas outras coisas que usam os mapas da Google têm de pagar, e estas são todas
todas estas receitas não são visíveis a nós usuários, mas depois ainda é um dinheirinho. E eles monetizam com os dados que eles têm, a quantidade de dados que a Google Maps tem mais dados do que a Uber, em termos de... Eu dei o Google Maps, podia dar outro, mas o ponto é, se estivesse sozinho, podia eventualmente ter muito mais, ou seja, vamos dar outro que não o Google Maps, outra que seja menos interessante para a Google. Provavelmente a Google não tem tanto foco nela, e se estivesse sozinha, quem está à frente dela teria mais foco e mais drive para a fazer andar do que dentro da Google. Existe o outro lado, que é, dentro da Google tem financiamento para fazer muitas coisas que não teriam fora, mas nos dias de hoje isso, como falámos há bocado, não é argumento, porque há dinheiro para tudo e mais um par de botas para tudo o que é empresa que perde dinheiro. Mas pronto, um ponto interessante, e era este o ponto. Basicamente, o desmembramento destas Big Tech pode não ser tão mau quando se está à espera, e até pode eventualmente ser bom. Eu tenho só um pushback em relação a esse aparente estudo, não é? É que é uma amostra muito pequena. Ele pega em 5 ou 7 exemplos, enquanto para perceber verdadeiramente se o desmembramento tira ou dá ou quer que seja valor, convinha ver uma amostra suficientemente grande, aleatória, e não só buscar os pontos de memória. Não sei se haviam tantos monopólios, tantas grandes empresas que foram desmembradas na história. Pois, também, se calhar não houve muitos, e os que temos da memória são esses, ou se calhar só houve mesmo esses relevantes, era uma questão de ver, mas é uma amostra muito pequena para tirar ilações no meu ponto de vista. Concordo contigo, Gonçalo, mas pronto, acho eu, ou pelo menos o meu ponto de trazer isto aqui era só de trazer outro lado à coisa, e não ser tão dramático, e pensar sempre da mesma maneira. Não, isto vai ser mau para estas empresas se acontecer. Eventualmente pode haver algum lado positivo nisso. Sim, e olhando para as duas empresas no meu portfólio que podem sofrer desse tipo de regulação que a Sparta, a Alphabet, Google e o Facebook, eu acho que era mais negativo para o Facebook do que seria para a Alphabet. Eu acho que a Alphabet veio a ver muitas suas propriedades como uma alimentação de tudo o que é a pesquisa, não é? Tu vê tudo tudo o que é motor de busca, não é? Por exemplo, a Android por si não faz muito dinheiro, mas permite à Google poupar rios de dinheiro. Por exemplo, quando alguém pesquisa algo no Safari, no iPhone, tem de pagar à Apple. E as coisas são alimentadas de um ponto de vista mais para o todo. Enquanto no Facebook, eu acho que o sistema Facebook beneficia em seguir o seu usuário plataforma a plataforma. Não é? Ter uma visão mais holística de quem usa o Insta, depois com quem e quando partilha a localização no WhatsApp, e em que canais é que participa no Facebook. Esta visão mais holística eu acho que é importante e perderia algo em partir. Achas que te segue mais o Facebook entre apps do que o Google entre serviços? Não acho que siga mais, mas eu acho que para o Google é menos importante esse segmento. Talvez. Diogo, tens alguma coisa a dizer em relação a isto? Eu vais ficar aí calado, a olhar com o fundo de laranja. Opa, não, por acaso não. Acho que é... Eu concordo com o Gonçalo naquilo que ele tinha dito, que há poucos dados, não é? Indústrias completamente diferentes, isto voltando atrás, indústrias completamente diferentes e alturas as últimas, lá está, quer uma da Standard Oil, a Standard Oil já tem quase 100 anos, não é? O break-up, e a outra também já foi há 50, portanto alturas completamente diferentes, indústrias completamente diferentes, é difícil, eu acho que nem é difícil, eu acho que é perigoso tirar a ilação de que partir monopólios possa ser vantajoso. Em relação a isto... Para o consumidor, provavelmente é, não sei, e depois isso pode ser uma discussão grande, eu sei, mas para o consumidor um monopólio normalmente, regra geral, não é uma coisa espetacular. Não, certo, e para o consumidor na verdade é o que interessa, não é? Do ponto de vista do regulador. Mas aqui estamos a falar do ponto de vista da... E aliás,
dos acionistas, até pode haver aí alguma confusão, porque enquanto nas outras empresas tu consegues mais facilmente tirar ilações, pode ser benéfico para os shareholders, porque, por exemplo, a AT&T, apesar de as telecomunicações serem globais, são uma área muito local, não é? Porque tens de ter infraestruturas locais e, portanto, a questão monopolística mete-se menos até do que uma questão de uma rede social, porque partir as redes sociais pode não ser benéfico de todo para a empresa pela dinâmica do winner takes it all e na internet, tipo, as coisas tendem a serem mais monopolistas. Por outro lado, também pode não ter o efeito que se quer, porque podes partir em várias e daqui a uns anos o que vai acontecer é voltas a ter uma. Portanto, isto é muito complicado e por isso é que também eu acho que ninguém ainda fez nada em relação a isso. Porque acho que as redes sociais a tendência é sempre ser monopolista. Não... Já tive uma opinião mais parecida com essa. E isto agora porque estou a estudar o comércio online e live streaming e os chineses e não só. E é isto que estávamos a falar. Toda a gente agora faz tudo. Esta appzinha que eu Então, estava a mas dizer, a a Quarter, China, também te permite falar. Tipo, cada vez mais as redes sociais são outras coisas. mas a China é um exemplo Jogos. disso. Na China tens o WeChat como rede social, ponto. Mas aí Não tens porque a mais nada. regulação permitiu, tipo, era ligeiramente diferente, mas ainda assim parece que eu na China não sei bem, mas aqui parece que tudo agora ameaça tudo. Era aquilo que falávamos antes, não é? Toda a gente agora tem pagamento, toda a gente é app social, toda a gente faz comércio. O Pinterest, de certeza que a PayPal está interessado no Pinterest para comércio online. O TikTok também está a avançar com o Walmart. Toda a gente está a ir para todo lado. E eu não tenho a certeza se o winner takes it all em relação a redes sociais hoje em dia. Por causa disto, exatamente. Eu estou convicto que pode não haver. Quer ser, não só em redes sociais, mas eu estou convicto que a maior parte dos negócios online nem é winner takes it all, é winner takes most, por assim dizer. Porque pode haver espaço a vários, mas na verdade o número 1 acaba por retirar quase toda a vantagem financeira. E mesmo nas redes sociais, nos Estados Unidos, ou na Europa, nós vemos isto. Na verdade, há muitas redes sociais. A Pinterest é uma rede social diferente, né? Mas é uma rede social. O Twitter é uma rede social, o Snapchat, mas na verdade é um winner takes most, não é? Todas elas juntas não chegam aos calcanhares do Facebook, né? Em termos de faturação. Isso é porque são os burros. Não é? Opa, fala-se que o Twitter, tipo, o Twitter é perfeito, tipo, eu adoro o Twitter e os gajos não ganham dinheiro em condições, porque nunca tipo, são fartos de dar tiros no pé. Mas eu não sei se é fácil, a questão Pois? também é essa. Eu não sei se é nada fácil. Porque isto tem a ver com dinâmicas complicadas de acontecer, porque e daí o aspecto do winner takes most, mas não é só nas redes sociais, o próprio e-commerce online, não é? Tem uma dinâmica parecida, na minha opinião. Eu acho que há espaço para 2 ou 3, mas se nós formos a ver, tu consegues perfeitamente ter uma Costco e uma Walmart a competir e uma Target, não é? E todas elas estarem a prosperar. Quantas empresas é que tens de comércio online a prosperarem nos Estados Unidos também? Não há assim muitas, pelo menos a grande escala, não há nenhuma, só a Amazon. Uhum. E voltamos ao mesmo. Eu acho que tem dinâmicas muito de winner takes most. Pode haver concorrência, mas o número 1 vai ter sempre a maior parte dos ganhos e do retorno. Então podemos fazer aqui já o segue, talvez para o teu tema, Diogo, ou queres entrar tu, Gonçalo? Não, pode ir para o Diogo. Só Porque- dizer-te, reforçar um bocadinho o que o Diogo estava a dizer, né? E se olharmos para as receitas globais de publicidade online, eu tenho os dados de memória, não sei se, mas isto é ballpark correto, Diogo, se souberes, ou tu, Manuel, se souberes os dados exatos, corrige. Mas eu diria que, basicamente, o Facebook e a Google tiram cerca de 60% do bolo e dividem mais ou menos em metade entre os dois. O que é um indício bastante forte que realmente o winner, ou pelo menos neste caso os dois vencedores, levam a maior fatia do bolo. Eu acho que sim, até hoje.
No futuro não o vejo tão claro. Com tanta coisa a acontecer no mundo online, estas coisas todas, toda a gente a fazer tanta coisa, não o vejo Mas tão claro assim. é fácil por exemplo, eu acho que isso até, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas acho que até está a ser reforçado. Ou seja, a indústria toda da publicidade online está a crescer. Mas eu até acho que o crescimento do Facebook e da Google é superior ao resto da indústria. Ou seja, nunca vão apanhá-los. Isso depois também pode passar aqui um bocado também para o meu tema. Não tenho Imagina, certeza se o TikTok não vai fazer uma comissãozinha ao Instagram, por exemplo, ou ao Facebook. Não tenho o certeza, TikTok, não. o TikTok pode vir a ser uma exceção. É verdade. Pois, lá está. O TikTok pode vir mas mesmo assim. E o DOT do CTT? Não, as outras não. Se tu fores ver o crescimento do dinheiro que se gasta em publicidade digital, a maior parte, não estou a falar do que é agora, estou a falar do crescimento dos últimos anos, tem sido, acho eu, para o Facebook e para o Google. A Amazon também cresce. Ainda não está lá, mas também cresce. Em publicidade? Sim, por publicidade dentro da Amazon, a tal história do Alibaba para teres Sim, placement, estás sim. a ver? Mas isso não é bem. Isso é É publicidade, publicidade dentro da sua própria propriedade. mas lá está, é um conceito diferente. Ou seja, E, tipo, a maior parte das empresas que fazem publicidade no Facebook ou na Google, elas vendem fora do ecossistema. sim, Na Amazon tu estás a vender internamente. sim. Por falar nisso, vocês viram aquele gráfico que anda por aí circular do revenue de ads de publicidade da Apple que subiu bastante depois de passarem esta nova atualização de software? Eu não percebi que ads são estes, que publicidade é esta da Apple? É a publicidade na App Store que leva que leva, aliás, é a publicidade que leva a que alguém descarregue e pague por uma app. Também uma Num coisa que eu iPhone. estava a falar da Amazon. Não Placement necessariamente. dentro da App Store. Desculpa, não é na App Store. Esse gráfico mostra a PAI de toda a publicidade que é gasta a tentar que as pessoas gastem dinheiro a comprar uma outra app ou de fazer o download de outra app dentro no iPhone. Percebes? Não é só na Apple. O Diogo mandou aqui um link dos search ads da Apple. Repete Sim, lá, sim, Gonçalo, é para verem depois se quiserem, mas é sobre a publicidade da Apple. Mas sim, mas que disparou porque, lá está, a única entidade que tem uma visão holística agora dos utilizadores dos iPhones é a Apple. Porque tudo o resto tem uma visão muito pequenina e com delay. Já se sentiu ou já se viu algum impacto disso no Facebook? Ainda o Facebook ainda não teve um quarter com o impacto todo. Vai ser o próximo, vai ser reportado daqui a uns dias. Mas eles disseram que o impacto ia ser significativo. Agora, a ordem de grandeza não se sabe muito bem. Gonçalo, desculpa, eu perdi aquilo que tu disseste, mas do que estou a ver aqui do link que o Diogo mandou, parece-me isso. Tu pagas por placement na App Store. Quando procuras, sim. eu procuro uma app que tu por acaso tens uma app que tu pagaste para eu a ver primeiro. Tipo, é isso mesmo, é assim que a Apple faz dinheiro. Okay. Mas a market share, essa é a parte da market share que a Apple faz dinheiro, que agora é muito mais relevante do que era antes, porque antes qualquer pessoa podia fazer publicidade mesmo fora da App Store, que podia levar a um descarregamento de uma app, e pronto, e essa publicidade tinha valor. Agora essa publicidade tem muito menos valor, porque é muito mais difícil de seguir, portanto a publicidade que tem mais valor é aquela que fazes na App Store, que é da Apple. Ok. Por isso é que a percentagem que leva a downloads subiu muito se fizeres a publicidade via App Store, ou seja, pagando os teus dólares à Apple. Okay. Mas claro, não, isto é só para protegerem a privacidade dos utilizadores. A privacidade em relação ao Facebook. Pois. Bom, Diogo, vamos a isso? Está cá aí com o Just Eat. Podemos ir, mano, podemos ir. Hoje foi o Capital's Market Day, não sei como é que se diz. Pronto, que é normalmente, nem todas as empresas fazem, acho eu, mas há muitas empresas que costumam fazer uma vez ao ano. E
e pronto, é uma indústria que eu tenho seguido muito, até que faz parte do meu portfólio. É uma indústria que toca muito nestes pontos que nós estávamos a falar, porque tem características de winner takes it all, ou winner takes most. E foi um dia interessante, foram 4 horas ali de volta de alinhar estratégias e de explicar as estratégias que vão ser adotadas para o futuro e qual é que é a orientação da empresa e as finanças, etc. Inovações e coisas que estão a tocar. E acho que há uma área que eu, durante muitos anos, quando eu comecei a investir e olhava para esta indústria, que repudiava completamente. A minha educação base na altura foi de isto é exatamente o tipo de empresas que eu não quero investir, porque são empresas que food delivery, mas não só, por exemplo, as trotinetes ou a mobility, não é, da Uber e deslocações, que nós vimos uma data de empresas a entrar e muitas empresas a subsidiar e todas as empresas a apresentarem prejuízos brutais. E sempre foi uma área que eu disse, pá, eu não consigo ver o sentido de alguém pôr aqui dinheiro. Na verdade, muita gente metia e não acho que tenha sido benéfico em alguns aspectos, mas nunca consegui ver. E até na altura, deparei-me com esta empresa que eu mal conhecia, na verdade, apesar dela operar em Portugal, mas é muito pequenina, mas está cá em Portugal já há muitos anos. Antes até de ter aplicação, acho eu, eles já tinham um site que era o pisa.pt, que só tratava de fazer tipo encomendas online de comida, lá está, normalmente era de pizzarias só e pouco mais. Foi o início, ainda quando não se falava de entregas de comida em casa, já as pizzarias levavam comida à casa há muitos anos. E deparei-me com esta empresa e deparei-me com uma empresa que nos seus mercados core, ao início, Holanda e Alemanha inicialmente, Holanda, Alemanha e Polónia, mas Holanda e Alemanha são os dois maiores, eram e ainda são os dois maiores países deles. Ele tinha margens de EBITDA no negócio superiores a 50%. Que era completamente impensável como é que é numa indústria em que está tudo a perder dinheiro até dizer chega, e apesar de Takeaway apresentar prejuízos todos os anos, os dois países core, que era a Holanda, principalmente a Holanda, que era o país de origem, os gajos tinham margens de EBITDA de 50%, que era completamente surreal. Eles aqui falam EBITDA, apesar de eu não gostar da métrica, porque como isto depois é visto, é difícil de comparar as contas todas, porque a empresa é uma empresa global, é mais fácil de falar de cash flows de um país só do que estar a falar do lucro desse país, porque há despesas que são partilhadas por todos os países, etc. E deparei-me com o porquê... Desculpa, quando falas no EBITDA, então estás a excluir principalmente as depreciações e amortizações. Isso é relevante para a empresa? Não. É uma empresa de software, porque não tem ativos, portanto... Não há, se houver depreciação e amortização, pode eventualmente haver, é de intangíveis, mas acho que mesmo aí é muito pequenina. A empresa Porquê é que só comentaste a depreciação e amortização? Porquê esse como maior? Não, esse seria o mais relevante quando estás a analisar segmentos, não é, de negócio. Depois os outros são todos, pelo menos eu considero-os como o custo de estrutura da empresa, não é? E a variação do working capital? Não, estamos a ver resultados, não é? Sim, mas a variação também não entra no EBITDA. E também... Não, mas também não entra no net profit. Então, não é? Sim, isso... Também não entra no net profit. Não estava a falar de cash flow. O Diogo estava a falar de EBITDA em vez de falar de net profit ou assim. Não é? Claro que devemos olhar para o cash flow e aí a variação do working capital é importante. Se bem que no takeaway imagino que o working capital não seja muito relevante. Mas defendendo o uso do EBITDA, faz sentido para uma empresa que seja capital light, não é? Que não tenha depreciações e amortizações, portanto é uma métrica boa de utilizar.
É isso, também não tem dívida, na verdade tem 1.5 bis de cash, de emissões. Na verdade, esse 1.5 bis é dívida convertível em ações, portanto, está diluído, faz as contas como se aquilo já fossem ações. Mas tem zero de dívida e não tem praticamente depreciações. Portanto, o EBITDA neste caso faz algum sentido e como não é, lá está, esta história, estamos a analisar um país em concreto e não o todo, a única maneira, o que me interessa aqui saber é se a unidade, o modelo económico, não é? Faz sentido, quais é que são as margens daquele negócio. E para mim era uma coisa que fez um clique aqui qualquer que eu não percebia ao início, porque não fazia sentido nenhum com a minha visão que eu tinha da indústria. Então comecei a investigar. Pronto, então desde então tenho vindo a deparar-me com a Takeaway e obviamente o principal motivo dessas margens serem tão elevadas é porque inicialmente a Takeaway só fazia marketplace. Ou seja, ela não fazia as entregas dos restaurantes. Ela tinha uma plataforma, ela tornava os restaurantes clientes, fazia a ponte com os consumidores, mas os próprios restaurantes entregavam a comida. E por isso é que tinham margens altíssimas e tinha margens brutas de quase uma SaaS, né, de 80% ou 90%. Aliás, acho que até 2016 ou 2016, 2017 acho que era superior a 90%. Portanto, por isso é que o negócio era altamente lucrativo em certos países. E então tentei perceber cada vez mais do modelo e a maneira como eles fazem as coisas e basicamente o que eles fazem é essencialmente no seu negócio core é marketplace e desde há uns anos para cá, desde 2016 começaram a pôr também logística. Isto porque surgiu a concorrência toda da Uber e há mais 2 ou 3 na Europa, há a Deliveroo e a Volt, mas são pequeninas, portanto, mas essencialmente estas 3 e agora a Glovo também em 2 ou 3 países do sul da Europa que começaram a pôr logística e eles para se proteger também começaram a desenvolver logística, apesar de ser um negócio muito pior. Mas essencialmente é uma área e uma indústria que a meu ver é o winner takes it all porque há pouca diferenciação em termos do que é que as plataformas vão poder oferecer. A plataforma que tiver mais restaurantes e que tiver mais utilizadores é uma bola de neve, né? E à partida vai ser muito difícil de retirar lá de cima. E o que a Takeaway tinha, que as outras não tinham, era um negócio de core muito, muito lucrativo, principalmente nestes 2 países, e tentava usar esse dinheiro para investir em logística. E conseguir competir com a concorrência e conseguir logística a preços mais vantajosos, porque consegue pôr o restaurante de logística, consegue oferecer taxas de entrega ou a zero ou muito mais baixas que a concorrência e mesmo assim não ter os prejuízos que as outras empresas têm. E tem sempre aquele negócio que permite fazer isso ad eterno. Portanto, eles conseguem ter, como tem um modelo hoje em dia híbrido, não é? Que é uma parte logística e uma parte marketplace, conseguem garantir que a parte logística é mais barata e mais eficiente para o consumidor e conseguem ter uma parte marketplace. E em termos de oferta é muito superior, porque oferecem os dois e a concorrência praticamente só tem oferta de logística, porque os restaurantes não são os mesmos. Eu tenho dificuldade em entender isto. Vamos comparar com o Uber Eats. O que é que o Uber Eats hoje não está a fazer que a Just Eat está a fazer? A parte do marketplace, ou seja, a Just Eat cobra por o restaurante anunciar-se lá. Porque é que o Uber não pode fazer, não pode copiar exatamente o que a Just Eat está a fazer? Ela pode copiar, mas é muito mais difícil ir buscar isto depois varia de país para país. Na Europa, a maior parte dos restaurantes são restaurantes de marketplace, ou seja, tu vais à Alemanha e há poucas cadeias e a maior parte dos restaurantes são tipo as pop and mom restaurants, como eles chamam, e muitos desses restaurantes, algumas cadeiras também têm, mas muitos desses restaurantes tratam da própria logística. E é muito mais difícil ir buscar esses restaurantes do que ir buscar as grandes cadeias, né? Porque se tu fores, tu consegues facilmente fazer contratos com a McDonald's, com a Pizza Hut, com a Domino's, etc. E apanhas logo ali o contrato todo. Mas depois ires buscar estes restaurantes todos, tens de ter equipas de vendas grandes e tens que ir
restaurante a restaurante, que são muitos e muito pequeninos, e tens que os angariar. E a maior parte destes restaurantes nem precisa de logística. E quando tu tens estes restaurantes, o que estas novas empresas fizeram foi chegar com logística e buscar as grandes cadeias e começar a competir. O problema é que isso é a parte mais fácil do negócio, apesar de ser a parte mais dispendiosa. E buscar todas estas centenas de milhares de restaurantes pequeninos é muito mais complexo e muito mais difícil. Tens de ter tens de ter boas equipas de vendas, tens de ter boas relações com eles todos e tens que os angariar na plataforma. E é algo que é um processo muito longínquo. E fazer o processo contrário é muito mais fácil. Agora, a Uber Eats pode fazer, mas já parte de um ponto de desvantagem, não é? Porque neste momento é mais pequena, não tem esses restaurantes e a Takeaway já decidiu fazer o oposto, que é implementar a sua logística e ir apanhar as outras cadeias todas. O que faz com que, ao conseguir ir apanhar aqueles restaurantes de logística que não tinha, que eram os McDonald's desta vida, todas essas grandes cadeias, que a maior parte desses restaurantes é que são os restaurantes que as logísticas fornecem, neste momento ela tem a oferta toda de mercado e já é o maior player, portanto dificilmente outro player vai conseguir competir, não é? Porque lá está, é winner takes it all. Se já tens um gigante que tem todos os restaurantes, porque é que alguma vez hás de ir a outro, não é? Há aí algumas coisas com as quais eu discordo, mas que pode ser provavelmente o mais provável por completo desconhecimento. Em Portugal, eu sei que Portugal não é o resto da Europa, mas, e já tivemos esta discussão. Tipo, as únicas empresas, os únicos restaurantes que eu me lembro de terem distribuição são cadeias, são Aldo Pizza, Telepizza e pouco mais, até agora, há pouco tempo. Nunca houve os chamados motoboys como há no Brasil, tipo, nunca eu pedi comida a não ser do gajo lá de baixo a quem ia buscar, tipo aos frangos, por isso é que em Alvalade tens os frangos todos com uma fila gigante, porque simplesmente os restaurantes, tipo, se não é lucrativo para a Uber, como é que pode ser lucrativo para um pequeno restaurante? Pagar mais um gajo só para estar de moto a andar para a frente e para trás? Os restaurantes normalmente não pagam para essas pessoas. Isso pode ser um dos motivos até pela qual a Takeaway não é o maior player em Portugal. Só há 2 países onde eles estão na Europa, na verdade 3, onde eles estão na Europa que não são o número 1, que é Portugal, França e Noruega. E esse pode ser um dos motivos, é de não haver essa tradição. Normalmente esses restaurantes, eles não contratam pessoas para isso. E é por isso que eles não precisam de logística. Isto já são pessoas que trabalham com eles e que fazem as entregas quando é preciso fazer entregas, mas quando não há entregas eles estão na cozinha a ajudar, ou estão a substituir as mesas, ou estão e é por isso que, na verdade, as entregas para eles são a custo zero, porque é marginal, já estão a pagar um ordenado e é a mesma pessoa que está a fazer as entregas e quando não tem entregas está a tratar de alguma coisa. Portanto, preferem isso do que ter que contratar um delivery, não é? E ter que ter 30% à cabeça de comissão à empresa. São empresas que têm custo de oportunidade nas pessoas que já estão lá a trabalhar. E por isso é que são restaurantes pequeninos, normalmente. E um dos exemplos disso, por exemplo, é o caso da Alemanha e o caso da Inglaterra, por exemplo. A Alemanha praticamente não tem quick service restaurants, tipo os McDonald's desta vida, ou as Subways, ou etc. Tem uma representação minúscula num país como a Alemanha. Tu vais comparar, por exemplo, o número de McDonald's em Inglaterra e o número de McDonald's na Alemanha, e eu vou mandar um número para o ar porque eu não sei de cor, mas tens 50 vezes mais McDonald's na Inglaterra do que na Alemanha, e a população na Alemanha até é ligeiramente superior, porque essas grandes cadeias não são muito representativas. A maior parte da Alemanha são restaurantes destes. Já o disse uma vez e vou ter que estudar. Não entendo como é que não me faz sentido esse argumento de que tem a pessoa lá e a pessoa vai fazer as entregas, já estava, vai fazer as entregas, deixa de fazer a cozinha, deixa de fazer a cozinha, é preciso ter alguém na cozinha. Se for fazer uma entrega ou 2 por noite, ok, mas se está constantemente a fazer entregas, não está na cozinha, ou não está a fazer outra coisa qualquer. Não tenho a certeza disso, mas eu confesso que obviamente pode ser ignorância minha, senão a Just Eat não era market leader, não era líder de mercado nesses países que estás a falar. Só me faz ainda não estou a entender completamente esse modelo. Na Holanda e na Alemanha, são os 2 exemplos, mais de 90% das vendas são marketplace. Portanto, são os restaurantes que tratam das vendas. Exato, tem que haver. E eles dominam totalmente os 2 mercados. Aliás, na Alemanha eles eram a única empresa até o ano passado, ou há 2 anos. Não havia sequer concorrência. Já tinha havido, mas entretanto foi-se todo embora ou foi adquirido.
Espera aí, uma coisa que eu te ia dizer, porque é que has de mudar da mesma maneira que tu ainda há bocado estavas a falar do... Como é que chamava? Daquela nova coisa que entrega coisas em casa? A Getir. Getir. Ou no outro dia estava a ver a Bolt. A Bolt, o meu YouTube, não sei se o vosso também é, mas o meu YouTube em todos os vídeos aparece um vídeo da Bolt, pequenino, que não dá para passar à frente. E a Bolt oferece-te a primeira coisa grátis ou com grande desconto. Eu já saquei a Bolt, não tenho qualquer fidelidade à Uber. Se a Bolt me dá, eu à mesma hora vejo na Bolt e vejo no Uber, e eventualmente o WhatsApp ou o Google Maps devia-me dar o preço das duas automaticamente, eu vou pela Bolt. Eu acho que mais tarde ou mais cedo, imagina, eu percebo o que estás a dizer, e se continuarem a subsidiar eternamente, esse é um problema da indústria, pelo menos de alguns players, as pessoas obviamente que vão lá e quem é que não gosta de comida grátis, não é? Ou de entregas grátis, mas isso é um processo que tem um fim, não é? Tem que ter um fim, nem que seja quando a empresa não consegue mais dinheiro e vai falir. E quando isso acontecer deixa de haver subsídios e aí ficas preso àquela que é mais familiar. É muito difícil, é engraçado o que tu estás a dizer, porque na prática, e todas as empresas mostram isso, quer seja a Uber, quer seja a Facebook, Deliveroo, quer seja a Takeaway, os clientes são muito estáveis. O número de clientes que foi adquirido em 2012 na Takeaway continua a pedir em 2021 na aplicação. Ou seja, o churn é praticamente inexistente. Há tipo 1% ao ano ou 2% ao ano. Eu não digo que estas pessoas, obviamente, se calhar até já foram outras aplicações, se calhar já usaram as outras, mas é muito sticky as aplicações de food delivery. E não me perguntes porquê, até porque eu imagino, eu tenho todas, mas eu também não sou um exemplo porque estou a estudá-las, não é? Mas eu tenho todas no meu telemóvel e uso-as a todas. E aliás, se houver mais barato na Uber, eu até gosto de usar, principalmente aquelas em que eles oferecem coisas, tens 30% de desconto e não pagas a taxa de entrega, não sei, eu prefiro usar a Uber porque sei que eles estão a perder dinheiro com aquilo. Muito bom. Portanto, estás a ajudar a Just Eat ao aumentar o buraco da Uber. Muito bom. Exatamente. Mas todas elas têm, os utilizadores são imensamente sticky. Eles mantêm praticamente os mesmos números de utilizadores, há pouco de churn, desde 2012 ou 2011. Ou seja, a maior parte dos ganhos que são feitos à custa de utilizadores novos. E por isso é que se tu entras num país como Portugal, por exemplo, vou dar o exemplo de Portugal. Portugal tem uma taxa de penetração de food delivery para aí de 14% ou 15%. É muito baixa ainda. Nós, se calhar aqui no centro de Lisboa, achamos que toda a gente já usa aplicações de food delivery, mas na prática 14% da população em Portugal, o que é, usou aplicações para pedir. Portanto, é fácil em mercados pouco penetrados continuar a entrar nova concorrência. Nem que seja porque estão a ir buscar clientes novos que não existiam. Em mercados altamente penetrados, e a Holanda é o maior mercado do mundo, tem 40% de penetração neste momento, dificilmente vai entrar outra empresa lá ou fazer alguma coisa. O segundo maior mercado também é o UK, que é com 29% ou 30%. Estes dois mercados vão ser muito difíceis a partir de agora a haver nova concorrência. Porque aquilo é super sticky, e se tu já tiveres 40% ou 50%, qualquer dia tens metade da população já na aplicação, nenhuma concorrência consegue entrar e competir. Em mercados pouco penetrados é fácil que ainda haja concorrência porque há muita gente para ir buscar ainda e na verdade até pode ser bom para a indústria, não é? Eu vou mesmo ter por exemplo, porque raio é que não entra outra empresa que queira perder dinheiro? O Masayoshi Son com a Uber, com outro qualquer, chega lá e diz: eu quero perder dinheiro neste mercado e vou lixar a Just Eat. Porquê é que não há de entrar? Se for muito grande, se não tiver utilizadores novos, é irrelevante se entra ou não entra. Já não vai fazer diferença, na minha opinião. Porque tu praticamente já tens a maior parte dos utilizadores, há poucos utilizadores novos para ir buscar. Mas vais roubar uma cota de mercado. Porquê é que não podes ir roubar mercado? Mas essa é que é a questão, é que é difícil de roubar os utilizadores que já estão na aplicação. Os utilizadores dos restaurantes ou os utilizadores que pedem? Ou os dois? Que pedem. É difícil ir buscá-los se eles já usarem a aplicação.
Acho isso interessantíssimo porque não me parece. E outra vez, eu demonstro aqui a minha ignorância porque não estou em nenhuma dessas empresas, mas acho isso difícil, ainda não me entra na cabeça, porque é só o outro dar descontos. No Mas vais mesmo lá buscar, restaurante. mas vais lá buscar a primeira vez por causa do desconto, mas depois voltas para aquilo que é mais familiar. Então, mas a certa altura, se eles quiserem continuar a perder dinheiro, vão fazer preços melhores e tu tornas-te mais Não. familiar com essa nova. Mas daí o argumento que o capital é finito e não há ninguém que tenha a marketplace a financiar todos os outros segmentos. Agora, se o capital for infinito... Não é finito, por enquanto. Aliás, mas pronto, esse é o argumento. Se for realmente infinito, como nos dias de hoje parece ser, esse é o bear case, parece-me crucial aqui na Takeaway, que é que o resto continua a queimar capital como se não houvesse amanhã. Sim, sem dúvida. A melhor coisa que podia acontecer à Takeaway era nós mudarmos o ciclo económico. Era o capital ficar escasso. Isso, sem dúvida que era a melhor coisa que podia acontecer. Entretanto, eles têm que se sujeitar com a quantidade de dinheiro grátis que existe aí no mercado. Mas mesmo havendo dinheiro grátis, é isso que eu estou a dizer, até a questão dos subsídios, de entregarem dinheiro por comida, há um ponto muito interessante a favor disto, que é, normalmente tu usas o subsídio não quando irias usar a aplicação para pedir comida, mas quando te aparece o subsídio. Imagina, a maior parte das pessoas, isto depois varia de país para país, mas em média as pessoas utilizam a aplicação 3 vezes por mês. Tu quando encontras o subsídio, imagina que me cai agora uma mensagem no mail a dizer que tenho 20 euros de borla num pedido da Uber Eats. Eu provavelmente vou usar isto hoje. Vou dizer, olha, 20 euros de borla, não pago jantar, então olha, vou encomendar aí qualquer coisa e uso hoje. Mas isto não era uma altura natural em que eu iria usar a aplicação. Ou seja, eu vou continuar a usar a aplicação as 3 vezes ao dia como estava a usar e vou usar hoje, que é um substituto, na verdade, é de cozinhar ou da comida que eu ia buscar e não da típica pedido de comida em casa. E, portanto, na verdade, eu nem sequer estou a ganhar ou a roubar aquele tempo de antena. Eu estou só, lá está, a dar comida grátis. E eu hoje, em vez de fazer o que ia a fazer, vou pedir e olha, tive direito a um restaurante. Mas da próxima vez que me lembrar, provavelmente já não tenho esse voucher, esse subsídio, e provavelmente já não vou usar. Vou usar aquela que eu gosto mais. Só roubam quando conseguirem criar o hábito. Não é? Quando essa for a plataforma de eleição, quando esqueci-me de ir ao supermercado, não tenho nada para cozinhar em casa e estou cheio de fome. Portanto, não ligas a que códigos é que tens, porque não é top of mind, vais só à primeira aplicação de top of mind que satisfaz aquela urgência. E não vais de todo procurar um novo código, inserir os teus dados de cartão numa nova aplicação que vai atrasar a satisfação da tua fome em minutos, porque quando estás com fome, isto parece uma eternidade. Mas é verdade, é exatamente isto. E por isso é que o problema dos subsídios é que nem sequer é benéfico para ti, em muitos casos. Eu até acredito que consigas alguma coisa, mas não é assim tão produtivo como parece. Mais valia tu pegares nesse dinheiro e gastar esse dinheiro de outra maneira. E é por isso que eu acho que a estratégia está toda errada, principalmente na Europa. E é fácil de ver, temos imensos dados sobre isso. Por exemplo, a Uber entrou na Holanda em 2015 e nós vamos a ver o gráfico desde 2015 até hoje e a Uber não conseguiu fazer absolutamente nada à concorrência. Até que ela continua a crescer como se não houvesse amanhã e a Uber praticamente não fez moça nenhuma. Por isso é que o ano passado, quando a Uber entrou, ou este ano, na verdade, quando a Uber entrou na Alemanha, houve assim muito furor no mercado, não é? Concorrência para a Takeaway. Eu duvido que ela vá fazer alguma coisa na Alemanha. Mas olha que na Holanda havia os gajos, até te mandei fotografia e tudo, com o Afonso e com um delivery boy da Just Eat. Não era só marketplace. E eu vi bastantes. Que era eu nunca percebi. Besorg, não era? Eu nunca percebi como é que isso funciona, meu. Eu não sei se os próprios gajos do restaurante. Eu não sei se. Eu acho que não têm. Mas eu não sei se também não podem ser entregues. Eu não sei como é que isso funciona. Porque faz-me confusão. Eu acho que já havia casaco, já havia roupa da Takeaway antes de haver delivery da Takeaway na Holanda. Okay. Portanto, eu não sei se eles não entregam isso aos restaurantes. Tipo como regalia, sei lá. Também é publicidade para eles, né? Tipo as esplanadas dos cafés ser... Exato, eles também oferecem os guardanapos, né, aos restaurantes que estão com a Takeaway, não sei o quê. Portanto, eu não sei como é que isso funciona, mas por acaso é uma pergunta interessante a fazer.
Mas pronto, isto para dizer que na Europa dificilmente eu vejo a Uber, por exemplo, a ter algum sucesso. O único país, os únicos 2 países lá está onde a Uber tem realmente sucesso é em França e em Portugal, mas eu até diria que em Portugal a Glovo vai passar por cima da Uber. Portanto, dificilmente consegue alguma coisa e vai ser muito difícil de se tornar, principalmente no core da takeaway, que é Holanda, Alemanha e Polónia. Estes 3 países, a takeaway é dezenas de vezes superior à concorrência. É completamente absurdo. Tem mais de 70%, mais de 80% na Holanda, mais de 80% na Polónia e 99% do mercado da Alemanha. Portanto, duvido muito que alguém consiga destornar a takeaway nestes 3 países. A Inglaterra, eles neste momento são 60% do mercado, portanto são 2 vezes maior do que a concorrência. A Inglaterra já veio de uma aquisição que foi feita entre a Just Eat e a Takeaway. Portanto, a Just Eat estava demasiado desinvestido. Nos últimos anos tinha deixado o negócio correr mal e a compra foi feita o ano passado pela Takeaway e reinvestiu outra vez forte nos mercados. Por exemplo, na Austrália, que pertencia à Just Eat, a Just Eat estava em segundo lugar, voltou a passar para primeiro, conseguiu ultrapassar a Uber. Já é número 1. Como é que tu falas que eles estão a reinvestir forte? Como é que é feito esse investimento? A maior parte, há 2 grandes reinvestimentos. A maior parte é a aquisição de restaurantes, porque eles basicamente durante os últimos anos desleixaram-se um bocado e a aquisição de restaurantes é muito mais difícil do que parece. Eu não sei se isto funciona nos países todos, mas por exemplo, porque eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, as plataformas metiam restaurantes que nem sabiam que estavam nas plataformas. Aquilo era assim um bocado complicado, mas É fácil de perceber. Exato, tens que ter equipas de sales, tens que negociar contratos com os restaurantes. Eu acho que, eu não sei se é assim em todos os países, mas sei que na Holanda e na Alemanha tu tens de ter uma licença bancária e tu tens que fazer, por exemplo, know your customer nos restaurantes, que é para não haver, por exemplo, lavagem de dinheiro a partir de vendas fictícias ou coisas assim do género. Portanto, são processos complexos e que não é fácil de angariar esses restaurantes. E uma segunda parte era que a Just Eat não tinha investido em logística. E, portanto, também há restaurantes que só são de logística e que não faziam sentido entrar nas plataformas se tu não oferecesses e, portanto, também estava a perder esses restaurantes todos. Então, nos últimos anos, a oferta que tinha de restaurantes tinha decrescido bastante. Não decresceu, mas decresceu em relação à concorrência. E, principalmente em Londres, eles ficaram com um negócio muito afetado em Londres, a Just Eat. Então, não investem em descontos? Eles não investem em descontos, praticamente nenhum. Ok, interessante. Já são baratos. Não há vouchers. Imagina, o próprio a administração diz isto que eu estava a dizer, que é eles acham que o dinheiro que tu estás a subsidiar em comida é melhor gasto noutras coisas quaisquer. Em marketing, em melhorar o serviço de outra maneira qualquer. Há 1000 e outras coisas onde podes gastar o dinheiro. Gastar dinheiro é fácil. Agora, em subsidiar, eles dizem que não faz sentido absolutamente nenhum. O que têm é as taxas de entrega da logística, na maior parte dos casos, são muito mais baratas do que a concorrência. E isso é, em parte, subsidiado, entre aspas, pelo marketplace. Ou seja, o marketplace, como é lucrativo, compensa, eles têm delivery fees normalmente mais baratas. Por exemplo, em Londres, eles estavam a cobrar 1,5 em média de delivery fee e a concorrência estava a cobrar 3 qualquer coisa em média de delivery fee. No dia estava a ver e eu fiquei de vos perguntar isto, porque eu acho que isto era de um artigo que vocês me mandaram. Um tipo no meio do artigo a comentar a unit economics da Uber, como nunca podia ser rentável, só um tipo, ou seja, mesmo o unit economics, se não consegue ser na Uber, imagina na Just Eat, não é? Está mesmo a ser financiada pelo outro segmento. E este tipo dizia que nunca vai ser rentável, não há hipótese nenhuma de ser rentável a Uber Eats, a não ser depois quando põem outras coisas e... Eu não concordo, eu também achava que é difícil, nunca vai ter margens muito grandes. É logística, não é? A logística não tem margens grandes, mas eu acho que é possível de ser rentável, mas lá está, tem margens muito baixas. E por isso é que vai ser difícil competir na minha opinião, com a Takeaway nisso, porque ela consegue compensar com o marketplace, que é mais metade do negócio dela ainda. Não sei se a história era tipo esta, vou mandar números ao calhas.
pagas 6 euros a um motoboy e o motoboy faz por hora, faz 6 euros e o motoboy vai fazer 2 entregas de 3 euros cada. Portanto, nunca dá dinheiro. Era a conclusão a que eu tive que chegar. Eu não sei se as contas eram estas. Mas... Por 3 euros não dá, não é? Tu tens de ter, imagina, tens de fazer entregas no mínimo, eu vou dizer um mínimo de pai de 20 euros para compensar. Imagina, numa entrega de 20 euros, se ofereceres logística, os restaurantes normalmente cobram 30%. Portanto, desses 20 euros, tu cobras 30%, são 6 euros. Ok? Portanto, se o empregado fizer 2 vezes, não é? Eu nunca pago 6 euros de taxa de entrega. Não. Isto são os restaurantes, são restaurantes que têm que pagar à takeaway, à empresa. Depois não tem... Depois, exato, é as comissões dos restaurantes à empresa. Depois ainda há as taxas de entrega. Okay. Pronto. Mas a taxa de entrega à partida tinha que pagar a entrega. E aqui, ok, depois eventualmente essa parte é lucrativa, essa primeira parte pode ser lucrativa, mas parecia... Pode ser a partir de um determinado valor. Ou seja, se fizeres uma encomenda de 8 euros, pá, dificilmente aquilo vai ser lucrativo. Provavelmente é em prejuízo. Principalmente, mesmo, a não ser que metam uma taxa de entrega de 4 euros, né? Mas com taxas de entrega de 1 euro ou 2 euros, pá, se fores chamar 8 euros, não vais fazer dinheiro. Mas a partir de um determinado valor, se pedires 20 euros ou 25 euros, já consegues fazer dinheiro com isso. Antes de passarmos ali ao Gonçalo, que estamos a estender-nos bem neste, que do dia do Capital Markets Day, o que é que te ficou? Qual foi assim a coisa mais importante que te ficou? Está tudo no bom caminho? Alguma surpresa? Está mais ou menos tudo de acordo com o que eu estava à espera. Uma das coisas que não ainda é cedo, mas que a perspectiva não é muito positiva, é a compra nos Estados Unidos. Eles compraram a Grubhub dos Estados Unidos e entraram no negócio americano. A Grubhub, ao contrário do resto dos negócios delas, neste momento é o terceiro, está em número 3. Só há 3, na verdade. A DoorDash está indubitavelmente em primeiro lugar, com mais de 50% de mercado, e depois a Uber e a Grubhub competem ali taco a taco, mas a Grubhub neste momento está a perder cota de mercado. E eu acho que foi uma má compra, e eles próprios também não me pareceram muito confiantes. Até eventualmente, eu não percebi nesta conference call se falou em vir a vender, ou se falou em consolidar, mas, ou seja, adquirir tipo destes novos casos de grocery. Houve ali qualquer coisa, mas há ali a compra dos Estados Unidos não foi muito famosa e há ali reticências. Quanto é que foi a compra? A compra Quanto é que eles gastaram? Eles gastaram 30% da empresa. Ok. Por assim dizer. Eu ia dizer em valores, foi 7 bis, 30% do market cap. Eles emitiram ações para a compra. O que o mercado americano faz sentido, valer 30% da empresa. O problema é que eu não sei se a Grubhub vai conseguir competir pelo mercado americano ou não. Portanto, à partida, parece que é uma má compra. Coisas positivas, por exemplo, eles vão entrar em grocery delivery também. Durante muito tempo eles viram-se muito reticentes em finalmente entrar em grocery, em fazer vendas de grocery. Vão finalmente entrar. Na verdade já começaram a entrar em alguns países e vão entrar em Europa em grande escala. Na Europa inicialmente vão entrar com parcerias com os supermercados e com as mercearias, etc. Tipo, e vão entrar à grande, né, porque eles já têm logística em todo lado. Por exemplo, na Alemanha eles têm logística em mais de 70 cidades do país. Portanto, vão entrar logo, em vez de fazer os hubs, aquelas dark stores, vão entrar de cabeça e vão fazer parcerias, tipo com a Albert Heijn, e pronto, de repente vendem logística em todo o país. Vendem groceries em todo o país. Por que é que achas que isso é positivo? Gonçalo ali a pôr assim definido. Não estou a querer entalar, estou genuinamente curioso. Há vantagens e desvantagens. É positivo porque não vai trazer, não, no caso, isto depois depende de país para país. No caso da Alemanha, tu crias dark stores, primeiro é capital intensivo, não é? Depois tu estás a competir com os supermercados. Pode ter as suas vantagens, e as empresas de grocery que estão a ser criadas agora estão a fazer isso. Mas tu, ao criares uma rede logo nacional, não é, com as cadeias de supermercados de logística e de entregas, para ti não tens grandes custos acrescidos, porque tu já tens um sistema de logística que entrega a restaurantes e que vai passar a entregar-se aos supermercados.
E o pico de entregas deve ser horas diferentes também, não é? Exatamente. A utilização dos estafetas é optimizada, porque a maior parte das entregas não são feitas à hora do almoço ou de jantar, é nos interregnos, né? Portanto, optimizas a tua rede logística e automaticamente é uma competição ferozíssima para a concorrência, que está a tentar criar as dark stores e de repente vê, olha, mas afinal de um dia para o outro todos os supermercados fazem entregas a casa, né? Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu do que vejo aqui no centro de Lisboa, no outro dia estava a ver ali ao pé da Estefânia, há uma dark store da Glovo, que tem sempre montes de pessoal à porta. Eu não estou a ver, e agora estou a pensar do McDonald's com a Uber e estou a pensar contra mim, mas vamos aos supermercados, eu não estou a ver no centro das cidades, onde não há grande capacidade de abrir uma porta lateral ou assim, os supermercados a querer ter 20 tipos à porta de capacete e entrar por ali adentro a fazer compras e a encher aquilo tudo. Não tenho a certeza disto, mas não estou a ver isso acontecer. E estava a dizer o McDonald's, porque o McDonald's é o exemplo disso a acontecer, mas estou a ver muito mais facilmente. Eventualmente no standalone, aqueles que têm supermercado, têm estacionamento e tudo, a abrirem uma portinha lateral só para as entregas de motoboys. Mas nestes que não têm essa possibilidade nos centros da cidade, não sei, posso estar a ser ingênuo, mas não estou a ver isso acontecer. É assim, eles vão ter que optimizar isso, eu não sei como. Isso não... Eu, por exemplo, eu acho altamente ineficiente. Eu tenho aqui um Pingo Doce ao lado da minha casa, que acho que é até o maior Pingo Doce de Lisboa, igual de Portugal. E é a Mercadão que vai lá, e é as pessoas que vão da Mercadão que vão lá dentro e que vão pegar nas coisas eu acho que isso é muito mais ineficiente do que... E eles têm espaço suficiente para, numa zona ao lado do armazém, nem precisa de ser na loja, não é? Ao lado do armazém, quando é feito o pedido, alguém junta tudo logo numa coisa e é só... Lá está, o motoboy chegar, pegar e levar-me. Isso não é assim tão simples, que eu estava a estudar a Sprouts Farmers Market e é preciso uma logística também grande para ter as pessoas dentro do supermercado a orientar a escolher produtos para levar para fora. Também não é assim tão fácil quanto possa parecer. Mas ao capo. Mas pronto, aqui também a diferença será entre competir com os supermercados ou concorrer com os supermercados, porque são coisas completamente diferentes. Competir ou concorrer? Quando tu crias as tuas dark stores, tu competes diretamente com os supermercados. Tu estás a comprar os produtos à raiz, estás a falar com a Nestlé e a comprar os produtos à Nestlé. Sim. Ele queria dizer competir ou colaborar. Ou colaborar, ok. Sim, exatamente. Acho que temos que trocar de tema, porque senão nunca mais. Vamos a isso? Vamos, olha, não há nenhuma conclusão, mas pronto. Quando uma pessoa está a falar de uma empresa, isto tem sempre horas para dizer sobre o que está a passar. Mas pronto, olha, gostei. Queres concluir só com o que gostaste mais do Capital Days e passamos para o meu tema? Isso foi a pergunta que eu lhe fiz. Entretanto, ficámos aqui a ouvir. Não tem a ver propriamente com o negócio, mas a aplicação em Portugal e na maior parte da Europa há duas aplicações e vão integrar as duas numa, e a portuguesa, que eu acho que é um bocado antiquada, vai mudar e vai ficar tudo com um aspecto muito mais moderno, e user experience é muito importante. Boa. E tem de contratar mais uns engenheiros de software para fazer isso. O Diogo ficava contente. O Diogo ia ficar contente de trabalhar para a Justiça. Eles contratam, mas é em Berlim e em Londres, não há em Lisboa. Não sabem que os nossos engenheiros são muito melhores. Pá. Agora podes trabalhar a partir de casa? Pois, por acaso eu não percebo porque é que ainda não se faz mais isso. Porque é que eu não assino contrato com uma empresa alemã e estou a trabalhar aqui? Porque é que eu estou a trabalhar para uma empresa portuguesa? Não é portuguesa, mas o meu contrato é português, não sei. Isso vai ter que ficar para outro episódio. Agora vamos ter que ouvir o nosso grande Gonçalo, senão nenhum de nós... vamos a isso. Bora lá, eu vou tentar não me alongar muito. Continuo aqui a ler o livro do Antifrágil. Eu agora estou a ler 3 livros ao mesmo tempo, portanto tenho lido um capítulo de cada um e tem sido um bocadinho mais demorado.
Mas este capítulo eu achei interessante, que é aprender com os erros dos outros. Foi algo que já comentámos outra vez quando falámos do Pabrai. Pabrai, relembrando, disse que os erros mais repetidos ou mais graves dos investidores eram erros de avaliação, ou de comprar algo que tinha uma dívida excessiva, ou algo que a gestão ou os acionistas não tinham os interesses alinhados com os nossos, ou eroding modes, ou basicamente vantagens competitivas que estavam-se a desfazer, e por último, enviesamentos pessoais. E aqui há um capítulo há um subcapítulo do Antifrágil que dá mais exemplos de aprendizagem com erros dos outros. E portanto, a grande vantagem disto é que muitas vezes os erros dos outros beneficiam o resto das pessoas, beneficiam-nos, e infelizmente não beneficiam os outros, não beneficiam quem comete os erros. E, portanto, para alguém ser realmente antifrágil, o custo dos erros deve ser menor do que os benefícios. Exemplos. Então, começando aqui com um exemplo bastante conhecido, que é o Titanic. Não é? O Titanic, se não tivesse sofrido aquele naufrágio, e por mais fatal que tenha sido, não é? Teríamos continuado a construir transatlânticos cada vez maiores. Não é? E provavelmente o próximo desastre, se não fosse o Titanic, seria com um outro barco ainda maior e mataria mais gente. Portanto, podemos muito friamente dizer que estas pessoas foram sacrificadas para um bem maior, para que mais gente não fosse sacrificada. Não é? Salvaram-se mais vidas do que aquelas que se perderam. Portanto, aqui a história do Titanic ilustra bem a diferença entre ganhos para o sistema e danos para algumas das suas partes individuais. O problema era ser grande demais. Eu tenho ideia que há aí cruzeiros hoje em dia se calhar maiores do que o Titanic, ou não? Sim, mas o Titanic na altura era mesmo maior e era tão grande que quando viu um iceberg não se conseguiu desviar a tempo. Portanto, houve depois outros ajustes que foram feitos e hoje em dia é possível ter cruzeiros maiores, mas na altura havia a sensação que aquele barco era tão grande que nem Deus podia afundar. Não, e isto até é uma frase que eu me lembro de ver o filme, que diz ao início, alguém olha para o barco e diz que isto é tão grande que nem Deus consegue afundar isto. E lá está, e por ser demasiado grande, não teve a manobra, não conseguiu ter a manobra necessária para se desviar do iceberg. Um melhor exemplo que ilustra bem o que é esta antifragilidade do sistema é a aviação, os acidentes de aviação. E já falámos isto quando falámos da checklist. Não é? Cada acidente de avião melhora o seu sistema. Não, cada acidente é analisado e leva a alterações de procedimentos e das checklists dos seus aviões e leva até a modificações das aeronaves. Portanto, cada acidente torna o próximo voo mais seguro. E basicamente as pessoas que morrem contribuem para a segurança geral do resto das pessoas que cá ficam. Mas pronto, basicamente para estes sistemas melhorarem, precisam de explorar estes erros pequenos, não é? E o contraponto disto é que isto não pode ser dito para pelos crashes económicos, uma vez que aos olhos do Nassim Taleb, o sistema económico não é antifrágil da forma como está construído atualmente. Porquê? Porque, pegando aqui no exemplo dos aviões, há centenas de milhares de voos de aviões todos os anos e um acidente num avião não envolve os outros, certo? Portanto, os erros são altamente confinados e altamente epissistémicos. Enquanto nos sistemas... quer dizer o quê? É o contrário de sistémico. Okay. Não é? Epissistémico quer dizer que fica ali restrito. Okay. Não é um risco sistémico, que é exatamente o que acontece quando temos um sistema económico globalizado que opera quase como um só. Os erros
de algumas economias espalham-se, combinam-se e podem criar um efeito dominó. Como foi a crise de 2008, não é? Criou um efeito dominó que se tornou até uns anos mais tarde na crise soberana na Europa. Pronto, e aqui o artigo, ou esta parte do livro, explora aqui a diferença entre o que é um sistema bom e um sistema mau. Não é? Os bons sistemas, como a aviação, são configurados para funcionar com pequenos erros, independentes de uns dos outros, e tirar partido deles. E fazer estes pequenos erros diminui as probabilidades de fazer erros no futuro. Por outro lado, um erro de um banco, por exemplo, torna o erro do próximo banco mais provável. Não é? E nós... Porquê? Foi a tua pergunta? Sim, o quê? Sim. Porque eles comparam uns aos outros. Ficam atrás. Exatamente. Os bancos fazem bastante empréstimo intrabancário. E em segundo lugar, cria o tal crise sistémica, não é? Quando um banco vai abaixo, o outro banco que tem exposição a este banco vai abaixo, que cria aqui o efeito dominó que vimos em 2008, com a bancarrota do Lehman Brothers, que quase levou à bancarrota generalizada dos bancos. Aliás, a rede, o dominó começou muito mais cedo, com a crise do subprime e afins, mas a queda da Bernstein, como é que é? Bear Stearns. Bear Stearns, depois Lehman Brothers e enfim. Só uma parte, já que estamos a falar de bancos. O que é que achaste dos resultados do Banco Inter? Do Banco Inter, os resultados do Banco Inter saíram hoje. O mercado parece não ter gostado muito. A ação caiu cerca de 5%, mas pronto, é um bocadinho miúdo para olhar para estes 5% quando está a fazer um year to date de 50%. Mas eu gostei. Achei bastante razoáveis. A parte mais negativa é o net interest margin não estar a crescer, e até diminuiu quarter on quarter, mas lá está, as taxas de juros são muito mais baixas, porque tudo o resto está a correr muito bem. Em termos de provisões está bastante aceitável, as comissões estão bastante boas, portanto, é mais um quarter. Lá está, eu estou cada vez a ficar um bocadinho mais como o Nick Sleep, e é uma análise de destino, mais do que olhar quarter a quarter, mas achei os resultados bastante bons. É impressão minha, eles estão tipo com um PER de 3 ou 4. O PER do Banco Inter está para aí de 2, mas é porque eles criaram capital do nada, ao fazer o spin-off da linha direta. Ok. Isso gerou um bi e meio gerou um bi de capital, porque a linha direta valia um bi e meio e eles só tinham aquilo no book a 500 milhões. Portanto, uma coisa curiosa em relação ao Banco Inter que não acontece nos outros bancos é quando tu olhas para o retorno on equity, a equity foi criada assim do nada, só por fazeres um spin-off de uma subsidiária, portanto um bi dessa equity, enquanto nos outros bancos a equity verdadeira até devia ser maior, porque fizeram impairments e tiveram muitos anos de prejuízos. E aqui neste banco tu tens lá a equity regulatória que nem sequer foram os acionistas a contribuir. É giro. Maravilha. Mas o PER verdadeiro está a cerca de 10. Não é um PER, não é gritantemente barato. E o que eu acho que é o retorno sobre o capital, ajustando por o capital que eles criaram do nada, não é? Tirando este capital, é cerca de 14. Portanto, o que eu espero de retorno interno do banco é cerca de 14%, se bem que nem tudo gera 14%, parte vem para fora como dividendos, porque eles pagam um dividend payout de 50%. Mas acho que foram o primeiro banco na Europa a pagar. Estás a dizer 14 de PER, portanto esperas, não é 14%? Não, desculpa. Estou a dizer 14% de resultado de ROI. Okay. Sim, ok. Outro exemplo que ele dá num antifrágil como setores que beneficiam aliás, o contraponto aos bancos, seriam alguns setores que beneficiam dos seus próprios erros. Ele dá o exemplo exatamente das seguradoras, e curiosamente falámos disso no episódio passado.
aliás, mais especificamente das resseguradoras. Basicamente são empresas que se concentram em segurar riscos catastróficos e que são usados pelas seguradoras para ressegurar riscos não diversificáveis, lá está, catástrofes e afins. O que acontece é que estas empresas, ou este setor, beneficia de uma calamidade, porque todas as resseguradoras que sobrevivam à calamidade compensam essa calamidade com um aumento desmesurado dos prémios e, ao mesmo tempo, todos os seus clientes reagem exageradamente e pagam pelo seu seguro, e até clientes que nunca pensaram na catástrofe agora têm em mente e querem estar assegurados. Lá está o ditado português: não, casa roubada, trancas à porta. Eu não quero ser mauzinho, mas ali na ilha de La Palma, claramente vão aparecer mais uns seguros em relação a vulcões. Exatamente. Na ilha de La Palma e até ilhas que com a atividade vulcânica, ainda que algo adormecida, agora parece um risco muito mais real e até poderá ter esse efeito positivo para as resseguradoras. Por isso é que agora as seguradoras de PC, não é? Property and Casualty, estão naquilo que eles chamam, eu não ouvi este termo pela primeira vez há pouco tempo, um hard market, que é exatamente isso que estás a dizer, depois da pandemia, não é? E haver uma data de negócios e problemas de empresas, por exemplo, tiveram que fechar, não é? E não tinham seguro contra ou pandemias ou contra eventuais outras coisas, então os negócios das seguradoras de property estão numa boa fase e a crescer a 2 dígitos. Quem consegue, né? Algumas ficaram entaladas porque tiveram que pagar indemnizações brutais. Mas lá está, quem fez as coisas calculosamente está numa fase boa de mercado. Consegue estar a fazer mais seguros e mais caros. Exatamente, e essa é a mesma conclusão. Tudo o que, tudo entre aspas, tudo o que eles precisam de fazer é manter os erros pequenos e sobreviver aos erros. Se sobreviverem aos erros, não é, a estas calamidades, depois vem um período de bonança. E este é um setor interessante por causa disso. E, aliás, um exemplo de antifragilidade, na minha opinião, é a Berkshire e a seguradora deles, não é? Que faz exatamente isto. Que após períodos mais difíceis é quando eles crescem mais, porque as outras resseguradoras estão entaladas. E pronto, meus caros, o meu tema era mais curtinho que o vosso, já está? Acho que ok. Okay. Então vai, então posso continuar o meu? Claro, estás à vontade. Muito bom. Olha, agora só para não me esquecer, estava aqui a ver. Olha, eu estou a ficar sem voz outra vez. Esquecemos o Trump, vai fazer um SPAC, não é assim? Pá, é surreal. Vai fazer que uma que rede se passa? social, não? É uma rede Vai social? atrás de tudo. É uma rede social porque ele está banido das redes sociais. Então o gajo está a tentar criar uma rede social. Não sei, suponho eu que seja disso, mas é uma rede social, sim. Brutal. Opa, se há alguém que consegue fazer, eu diria que é aquele tipo, não é? E acho que a ação está a crescer de 300 e qualquer coisa por cento hoje. Qual Da é a SPAC ação? dele. Qual é? É Digital World Acquisition. Podes pôr a DWAC. DWAC. 343% hoje. Dos 10 para os 44. Foi apresentada hoje, acho eu. E pá, está a disparar assim. O homem já estava a ficar falido, estava a precisar de dinheiro. Brutal. Será que se pode fazer SPACs em Portugal? Não há a Euronext Lisboa que aceitava aí umas SPACs. Tenta. Aqui a ver, vejo depois é só, espetacular. Precisa de angariar o capital. Malta, chegámos ao fim do nosso episódio. Acho que sim, acho que já está longo o suficiente. Sim. Acho que tenho um amigo meu que lançou agora um podcast de cinema. Ele trabalha na rádio, portanto é com a chancela da Antena 3.
e estávamos hoje a almoçar, e já agora vou fazer aqui publicidade, é os Cinéfilos que ninguém pediu, do João Trugal e do Daniel Mota, e ele estava-me a dizer, opá, nós agora só fazemos podcast 2 em 2 semanas, porque depois temos que editar e pôr os sons dos filmes por trás, e as bandas sonoras, e trechos e tal, e eu pensar, sim senhor, é parecido com o nosso. Isto para dizer que ele acho que nos vai estar a ouvir. Vou dar um abraço, vou mandar aqui um grande abraço, porque quero tirar ideias, eu quero ver como é que é o nosso podcast, e eu estava-lhe a dizer, pá, eu até tenho vergonha, tu, um profissional da rádio, a fazer um podcast todo editado e tudo, e o nosso aqui... Nem genérico tem. Nem genérico tem. Passado um ano, temos que arranjar um genérico. Olha, Não tem que ser uma coisa profissional, meu. Pode ser uma coisa... podemos ser nós a cantar, o que é que acha? Assim, pode ser. Não, tem que ser uma cena tipo do All-In Podcast, não é o All-In Stocks, é o All-In Podcast. Não dá a fazer companhia, não tem uma coisa, não é? Está no canal. Não, mas já ouviram a intro deles? Ai, do All-In, está bem, não é do meu All-In, é do All-In. Não. É Não, o do então vamos ver. Chamate e do... Ok, Quer dizer... vale a pena? Opá, é catchy. Deixa lá ver se está para ouvir aí. Mas acho que o Manuel estava a perguntar pelo podcast. Não? Se Ah, vale a pena o podcast ou se vale a pena o genérico? As duas coisas já agora. As duas coisas. Deixa lá ver. Vocês estão a ouvir? Não. Não ouvem nada? Não. Não, deve ser porque estás com fones. Então deixa estar. O Vendo microfone ouvimos deve depois. apanhar. Meus amigos, até para a semana. Até para a Até para a semana. semana.